Capítulo 148, Devaneios. A expressão de Fernando mudou ao ouvir que as coisas não haviam ido bem no salão da recepção. O que exatamente aconteceu, professora? Talvez eles não tenham acreditado que eu matei um obscuro? Fernando perguntou. Bem, não exatamente. De início eles realmente se recusaram a acreditar que um cabo teria matado tal criatura. Porém, quando mostrei o cristal, ninguém conseguiu afirmar o contrário. Ouvindo isso, Fernando ficou em dúvida. Se eles acreditaram, então qual o problema? A questão é que... Logo Galia começou a explicar o que havia acontecido. Apesar do salão da recepção ter aceitado o fato de um obscuro recém-nascido ter sido morto próximo a Vento Amarelo e ter imediatamente levado a situação a sério, havia um problema: o cristal do obscuro. Normalmente nesse tipo de situação, algo tão raro seria imediatamente comprado pelo salão e levado para a Legião dos Leões Amarelo, mas isso se fosse uma situação normal. Eles não querem comprar o cristal do obscuro? Fernando perguntou incrédulo, após ouvir a explicação de Galia. Galia ficou envergonhada ao ver a expressão confusa de seu aluno. Mesmo que o salão da recepção tivesse seus problemas, eles nunca falharam em ajudar um soldado promissor. Não é como se eles não quisessem, eles simplesmente não podem. Fernando ficou ainda mais confuso ao ouvir isso. Suspiro. Depois de um longo suspiro, Galia resolveu abrir o jogo. Não é como se fosse algum tipo de informação confidencial. A verdade é que o salão, toda Vento Amarelo não está indo muito bem. Uma certa pessoa do alto escalão da Legião tem atritos com o General Calfas. Usando sua influência, ela enviou um inspetor para checar o estado da nossa cidade fortaleza. Essa pessoa obviamente fez um relatório tendencioso para a Legião, fazendo com que os recursos alocados fossem reduzidos em 1/3. Galia fez uma pausa ao falar até aí. Fernando ficou surpreso ao ouvir isso tudo. Atualmente o salão mal está conseguindo sustentar os gastos operacionais da cidade, obrigando-os a reduzir despesas e fazer cortes em vários locais. Até mesmo as guarnições foram afetadas por isso. Galia disse num tom de preocupação. Mesmo que ela conseguisse manter a mente calma num campo de batalha, isso só era possível devido a toda a logística envolvida. Até o mais forte dos exercícios cairia sem uma logística de batalha adequada. Então eles recusaram comprar o cristal devido a isso? Fernando falou num tom de compreensão. Eles não disseram que não comprariam, apenas não comprariam pelo valor integral. Galia complementou. Ao ouvir isso, Fernando levantou uma sobrancelha. Quanto estão oferecendo? Mesmo que ele não entendesse bem da economia desse mundo ainda, Fernando não gostaria de ser prejudicado. Eles ofereceram a metade do valor, 5.000 moedas de prata. Galia disse num tom de decepção. Ao ouvir isso, os olhos de Fernando se arregalaram. Ele estava preocupado com o fato do valor ser muito baixo, mas 5.000 moedas era uma quantia considerável. Isso também significava que o preço de mercado de um cristal de obscuro era de 10.000 moedas de prata, era muito mais do que imaginava inicialmente. Obviamente eles querem compensá-lo de alguma forma. Então ofereceram pagar o restante do valor em pontos de prestígio. Cada ponto é equivalente a 10 moedas de prata. Então eles dariam 500 pontos pelo cristal do obscuro. Fernando ouviu isso e assentiu. É melhor que nada. Além disso, ouvi dizer que tem algumas coisas raras que podem ser compradas com esses pontos. Professora, você pode fazer a troca. Fernando disse, lembrando que tinha ganho 180 pontos quando terminou em primeiro na missão de treino. Galia olhou para Fernando, vendo que ele concordou com os valores, ela moveu o pulso. Fazendo uma pulseira de armazenamento e um cartão azul escrito 600 aparecer em suas mãos. Dentro dessa pulseira tem 5.000 moedas, e aqui estão os pontos de prestígio. Os 100 pontos extras foram dados pelas informações. Galia disse. O que? Você já vendeu? Fernando perguntou sem entender, se a negociação já havia sido feita, qual o sentido em perguntá-lo? Não foi vendido oficialmente, mas como eles pediram para ficar com o cristal para analisar, resolvi pegar a recompensa como garantia. É melhor prevenir do que remediar. Amanhã irei informar o salão que você aceitou os valores. Galia disse, se preparando para sair. Você já vai? Fernando perguntou surpreso. Sim, devido a esse corte de verbas, tenho 1 tonelada de papelada para resolver. Galia respondeu,
seu rosto mostrava o quão cansada estava. Professora, eu sei que você está muito ocupada ultimamente. Mas tem algo que gostaria de pedir. Fernando levantou, segurando a mão de Galia, fazendo-a ficar surpresa. Por favor, me ensine mais magias quando tiver um tempo. Fernando falou com um rosto sério. Ele precisava urgentemente se fortalecer e fortalecer seu esquadrão. Vendo os olhos francos e cheios de determinação de Fernando, o coração de Galia estava quente. Você não precisa me pedir o óbvio, idiota. Eu sou sua professora afinal. Dizendo isso, ela colocou a mão em seu rosto. Continue treinando, assim que eu puder irei te ensinar mais. Galia disse com um sorriso. O rosto de Fernando ficou levemente vermelho ao sentir o toque em sua bochecha. Então ele assentiu. Depois de se despedir de Galia, Fernando resolveu dormir. Raul viria pela manhã, ele não sabia qual tipo de treino infernal teria que enfrentar, então achou melhor descansar o corpo. Sentado em sua cama após o banho, Fernando tirou 2 pulseiras de armazenamento. Uma era a que Galia entregou mais cedo e a outra era onde ele mantinha as moedas de prata que conseguiu de Bob William e seus homens. Com um movimento de pulso, milhares de moedas inundaram a cama, caindo aos montes no chão. Mesmo sob a luz fraca do quarto, o brilho de milhares de moedas de prata era impressionante. Vendo toda aquela fortuna, Fernando não conseguia acreditar. Agora, de certa forma, ele era um homem rico. Ao comparar a sua situação atual com sua vida na Terra, era como comparar argila com concreto. Nesse momento ele tinha dinheiro, pessoas sob seu comando, uma professora e um mentor que sempre o ajudavam e até tinha uma mulher que amava e retribuía seus sentimentos. Isso meio que... Não é tudo que eu sempre quis. Pegando um punhado de moedas, um sorriso se formou em seu rosto. Até que algo veio à sua mente, o rosto de 3 pessoas. Ao se lembrar das pessoas sob seu comando que morreram, e daqueles que foi obrigado a matar, o sorriso em sua face se foi. Isso fez Fernando se lembrar que nem tudo nesse mundo eram flores, mesmo que as coisas estivessem bem agora, poderiam não estar no amanhã. Esse dinheiro está manchado de sangue. Daqueles que lutaram ao meu lado e daqueles que foram meus inimigos. Não posso me deixar levar. Ao pensar até esse ponto, Fernando se acalmou, suprimindo as emoções e pensamentos supérfluos que inundavam sua mente. Com um movimento de pulso, todas as moedas que estavam espalhadas foram guardadas em uma única pulseira. Ao focar sua mente dentro, Fernando contabilizou tudo o que tinha. Atualmente haviam 21.700 moedas de prata, 780 pontos de prestígio do salão que poderiam ser trocados em qualquer lugar da legião. E por fim, haviam 500 pontos de contribuição que ele recebeu da missão, os quais poderiam ser trocados na 13ª. Além disso tudo, ainda haviam os materiais de bestas e feras que ele e os outros mataram no caminho para a Vila Lunar. Depois de vender tudo, o montante aumentaria um pouco mais. Tendo decidido sua mente, Fernando resolveu não deixar-se levar por desejos ou devaneios. Ele precisava converter esse dinheiro e pontos em algo palpável. Preciso comprar algumas coisas e aumentar a força do Esquadrão Zero. Após pensar mais um pouco sobre diversos assuntos, Fernando acabou por pegar no sono. Uf! Uf! Fernando havia acabado de acordar, ele sentiu uma respiração quente em sua nuca. Como ele havia voltado cedo na noite anterior, acabou por nem notar quando Carol e os outros voltaram. Está acordada? Fernando perguntou num tom suave e calmo. Não querendo interromper o sono de Carol, caso ela estivesse dormindo ainda. Sim, estou bebê. Ao contrário de suas expectativas, não foi a voz doce e sedutora de Carol quem respondeu, mas uma voz grossa e masculina. Fernando arregalou os olhos, imediatamente moveu o pulso, tentando sacar sua Curaizir. Mas foi agarrado, impedindo-o de mover seus braços. O que foi, bebê? Por que está tão agitado? A voz masculina perguntou, causando um calafrio em Fernando, mas ao pensar com cuidado reconheceu esse tom. Foda-se! Seu velhote de merda! Fernando gritou enfurecido. Murralharra logo uma risada estridente soou, era a risada de Raul. Mesmo depois de Raul tê-lo largado e estar em pé rindo, Fernando não conseguiu acalmar sua raiva. Qual é o seu problema? Fernando gritou, apontando sua Curaizir para ele. Nesse momento Fernando tinha sérias dúvidas sobre o caráter da pessoa que deveria ser seu mentor. Oh, qual é? Por que está tão nervoso?
Eu cheguei no horário marcado, como você não estava acordado, resolvi cochilar um pouco também. Raul falou de forma descontraída. Pro inferno com isso. Que tipo de homem sai deitando na cama de outro homem? Garoto, você nunca passou por uma campanha militar. Quando tiver, você terá que dividir uma barraca minúscula com outros 3 ou 4 caras. Em relação àquilo, essa cama é espaçosa demais. Ha 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 ha. Raul respondeu rindo. Nesse momento, Fernando estava sentindo uma genuína vontade de esfaquear alguém. Mas falando sério. Você me decepciona um pouco, rapaz. Deixar alguém entrar em sua mansão e até chegar em seu quarto sem notar. TSK, se eu fosse um assassino, você teria morrido mais de 100 vezes. Não confie demais naqueles guardinhas do lado de fora, eles são fracos demais. Fernando queria dizer algo, mas de certa forma Raul não estava errado. Enfim, já se acalmou? Vamos ao que interessa. Está pronto para aprender sua quarta habilidade?